E cá estamos para o episódio 137 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria. Galera, seguinte, o tema de hoje é a ansiedade. Eu quero mergulhar um pouquinho mais sobre essa questão por uma reflexão pessoal que eu tenho feito nos últimos tempos, nos últimos 6 meses, com base nos clientes que eu atendo que são muito ansiosos, que me ensinam muita coisa também sobre ansiedade, o que eu aprendo na faculdade de psicologia, o que eu aprendo na minha consultoria, o que eu aprendo na vida e na própria regulação da minha própria ansiedade. Eu quero compartilhar isso com vocês hoje, tá? Então, a ideia aqui é a gente falar sobre por que a gente sofre tanto quando a gente está muito ansioso e quais são os cenários que desregulam a gente dentro da ansiedade, tá? E lembrando a vocês que, aqui que eu vou falar, vão ter vários links aqui na descrição desse episódio, tá? Tem a parte das minhas redes sociais, tem o curso que está à venda, tem outros episódios que eu recomendo, enfim, só dá uma checadinha aí. Mas você que me ouve pelo Spotify, não se esqueça de seguir o podcast, tá? Faz muita diferença pra mim. Dá lá 5 estrelinhas aqui no YouTube também, não se esqueçam de se inscrever. E muito bem, vamos lá. Então, assim, eu quero trazer hoje uma nova visão sobre ansiedade. Eu tô dando risada porque na faculdade de jornalismo a gente zoava, né? Que quando o publicitário não tem criatividade para lançar uma marca, alguma coisa, ele fala assim, um novo conceito em pet shop, um novo conceito em prancha de surf, um novo conceito em cabeleireiros, tipo... Enfim, é uma nova visão sobre a ansiedade, cair num novo conceito sobre a ansiedade. Mas enfim, por que eu quero falar sobre isso aqui hoje, tá? Porque boa parte dos clientes que me procuram na minha consultoria de relacionamentos falam da questão, sofrem com a questão da ansiedade. E segundo ponto, a partir do momento em que a gente sabe o que fode a gente também sabe o que nos salva. Reconhecimento da doença é o início da cura. Tá? Leva isso pra vida. Quando você reconhece que tem um problema, você começa a curá-lo. Então a ansiedade pode ser uma emoção, pode ser uma doença, pode ser um transtorno, né? Dentro do transtorno de ansiedade generalizada, que é o meu caso, que é a TAG. Então, se a gente sabe qual é o problema, a gente consegue trabalhar. E a ideia desse episódio aqui hoje é justamente a gente falar sobre o que é a ansiedade, como que ela nos afeta, como que é o comportamento ansioso e como que isso desregula completamente a nossa vida, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês aqui, estou seguindo meu roteiro, é a questão da impulsividade. Eu hoje, dentro do meu novo conceito de ansiedade, eu gosto de dizer que a ansiedade não é o problema em si. Ela é justamente o lugar onde a coisa começa, o problema começa. Mas o que fode o ansioso, eu falo isso com muito carinho porque eu sei, minha família inteira é ansiosa, eu sou muito ansioso, é a tal da impulsividade. Tá? Eu vou explicar aqui nesse episódio hoje por que a impulsividade é tão cruel ao ansioso. Tá? E como que você pode dar uma segurada nisso. Então qual que é o problema? O ansioso, ele não pensa duas vezes, tá? Ele geralmente age como ele, né, bem pensa que deve acontecer. Eu vou explicar hoje por que essa impulsividade acontece. Inclusive, na semana passada eu fiz uma live lá no meu Instagram, tá? Só procurar no @edu.bajo.psi, o link tá na descrição, tem no YouTube, tem no Spotify. Em que eu falei sobre fricção e intencionalidade. São 2 temas que estão dentro do meu curso, que depois eu vou mostrar para vocês. Mas a fricção e a intencionalidade seria o seguinte, né? Você, por exemplo, eu sei que o Instagram gera muita ansiedade na galera, né? Então uma ideia de você reduzir o uso de Instagram é criando fricção. O que é fricção? Vamos supor que isso aqui seja meu celular, tá bom? Eu mantenho meu celular longe de mim, então meu celular tá lá na sala agora. Então se eu tô na sala, tá aqui no escritório. Se eu tô no meu quarto, o celular fica na sala. Então uma ideia é criar fricção. Mas eu fiz uma live semana passada, ela ainda está gravada lá no meu perfil do Instagram, tá? Vocês podem conferir. Eu falo 40 minutos só sobre isso. E tem também a questão da intencionalidade, que é usar o Instagram com uma intenção. Por exemplo, hoje eu vou entrar, uma coisa que eu tô muito louco hoje não, nesses tempos, é sobre a NASA, né? Porque a NASA tá voltando pra Lua em 2028, com a missão Artemis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então... eu tô muito ligado nisso. Então, assim, quando eu vou para o Instagram, eu faço geralmente 3 coisas. Ou eu posto conteúdo no meu perfil de relacionamentos, né? Ou eu falo com amigos, respondo, né, pessoas, enfim, converso. Ou terceiro, eu vou ver alguma coisa da NASA. Eu vou lá, olha, legal, estão consertando lá o vazamento de hidrogênio líquido, beleza. E eu saio. Então eu entro no Instagram com intencionalidade.
Aí, por exemplo, se são 8 da noite, 9 da noite, tô cansado, tem muita coisa ainda pra responder, eu falo, galera, amanhã eu respondo, desligo, porque eu preciso reduzir o uso de tela a partir das 8h30, 9 horas, senão eu não consigo dormir, porque o uso de tela afeta o sono do ansioso. Então, quando você trabalha com fricção e intencionalidade, vai de boa. E isso é uma das aulas do meu curso, tem o link aqui para você se inscrever, tá na lista VIP. O curso vai ser lançado amanhã, tá? Quinta-feira, que é dia 5 de março. Se você entrar na lista VIP, cujo link está na descrição desse episódio, você consegue 20% de desconto, tá? Mas tem lá uma aula sobre fricção e intencionalidade, eu tenho várias dicas, tá bom? Mais do que tem na live. E pra gente começar também falando desse assunto, eu queria comentar um pouquinho sobre a Gabriela e o Gabriel, que é um casal que eu atendi na minha consultoria ao longo de uns 6 meses, 8 meses. E foi um trabalho muito bonito, eles me autorizaram a falar o caso deles aqui. O nome deles não é Gabriel e Gabriela, mas assim, são 2 nomes iguais. Eu até brinquei com eles na primeira sessão, eu falei, pô, que massa, né? Gabriel e Gabriela. E aí eu fiz uma brincadeira, tipo, já pensou que legal eu casar com uma Eduarda, seria Eduardo e Eduarda. Daí um dos dois falou assim pra mim, não, Edu, legal ser você Eduardo e Mônica. Pior que é verdade. Então eu nunca conheci uma Mônica. Então não com quem eu me interessasse. Então hoje a gente vai falar do Gabriel e da Gabriela. E qual que é o caso deles em relação à ansiedade? O Gabriel era o evitativo da relação. E a Gabriela era a ansiosa. E muito ansiosa. Então quando nós temos um ansioso e um evitativo, a gente sabe que geralmente dá ruim. Né? Porque o evitativo ele evita, ele é muito fechado. E aí, nesse fechamento ele não consegue realmente se manifestar, ele não consegue mostrar carinho, ele não consegue se comunicar direito, é irritante. Mas enfim, eu tenho aqui um episódio inteiro só sobre evitativos, procurem aí que vocês conseguem entender. Então eles não fazem por maldade, é assim que eles aprenderam a se relacionar. E nosso ansioso dispara e desregula completamente com o evitativo. Então era o caso da Gabriela, que era super ansiosa e tal, e tava assim, meu Deus, Edu, eu vou matar o Gabriel. Eu falei, calma que não é assim. Então, qual foi o trabalho que eu fiz com eles ao longo de 6, 8 meses? Eu precisei explicar pro Gabriel que ele sendo um evitativo, ele precisava encontrar meios de se comunicar. Porque o evitativo, ele se transforma em evitativo porque ele vai guardando mágoa. Ah, não gostei disso, mas ele não fala. Ah, não gostei daquilo, mas ele não fala. E passa 1 mês, 2, aí acontece outra coisa, ele não fala. Aquilo se acumula, aí ele se fecha. Aí começa o tratamento do silêncio, aí que o evitativo começa a desaparecer, sumir, fingir que não é com ele, e é profundamente irritante. Eu sei disso, tá? Mas então assim, eu conversei muito com o Gabriel, assim, cara, me explica então o que acontece. E pra ele comentou que a Gabriela, quando ansiosa, era muito ruim, porque ela já vinha com os 2 pés no peito, com uma voadora, e que era cansativo porque ela sempre queria impor a visão dela, é algo que a gente vai falar aqui ao longo do episódio. E o Gabriel não conseguia falar a parte dele, ele se sentia injustiçado. E a gente conversou para poder alinhar esses 2 pontos. Então, o Gabriel precisou entender que ele precisa... que a Gabriela precisa de mais comunicação e atenção aos detalhes no dia a dia. Então, assim, ok, Gabriel, às vezes você não tá afim de falar na hora, mas 1 hora tem que sair. Então, eu combinei com eles fazerem... terem DRs, né? Debater a relação, discutir a relação, enfim, ter uma conversa como 2 adultos seguros, sabe, a cada 15 dias. Sabadão, hidratados, alimentados, sem agenda, sem celular, né? Fricção e intencionalidade, lembra do que eu falei agora há pouco? Então conversa, fala assim, Gabriel, diga pra ela o que você está sentindo. E Gabriela, escute até o final. Deixa ele se manifestar. E a Gabriela entendeu que ela precisava compreender os limites e a capacidade do namorado dela, que nem sempre o Gabriel ia conseguir responder na hora. Mas também tive que explicar pro Gabriel que, cara, se ele ficasse 3 semanas para resolver um problema, também ele matava a Gabriela de ansiedade. Né? E o fato de ela ser mulher, de ser ansiosa e ele ser homem evitativo aqui é uma coincidência, tá? Porque eu tenho também casais em que o homem é ansioso e a mulher é evitativa, tá? Então não é uma questão de gêneros aqui, não. Então, esse foi o trabalho que eu fiz com eles. Então, qual que é a parada, né? Um dia eu tava conversando com a Gabriela, atendendo ela, e ela trouxe uma informação que inspirou esse episódio. Isso aconteceu há 1 ano atrás, é agora que o episódio tá vindo ao ar. Que foi o seguinte, a Gabriela me contou, assim, falou, Du, eu ando muito ansiosa nos últimos dias, então tô tendo taquicardia, tô tendo muita dor de cabeça, não tô dormindo, não tô comendo, caralho, me tira desse buraco. E aí ela fez um comentário sobre ansiedade que pra mim foi, assim, maravilhoso e uma grande aula. Que comentário foi esse?
Falou assim, Edu, as pessoas que são ansiosas e têm crise de ansiedade, elas se sentem assim o tempo inteiro? E naquele momento, às vezes a gente quando tá atendendo, né, pessoas sobre relacionamento, sobre luto, a gente se assusta com esse tipo de comentário. A gente fala, caralho. Não com esse tipo de comentário, mas eu aprendo muito com os meus clientes. E eu fiquei, puta, é verdade, né? Os ansiosos se sentem assim quase o tempo inteiro. É isso mesmo. E aí eu percebi sobre mim, que a gente fala na psicanálise, na terapia, existe a transferência contra a transferência. Transferência é quando a gente se conecta com o paciente, com o cliente. E contra a transferência é quando existe essa troca e esse retorno. Então o paciente e o cliente conseguem retornar. Estou aqui simplificando bastante, tá? Não é bem assim, mas enfim. Então para mim foi uma contra a transferência. Quando ela falou algo que me atingiu. Aí eu reservei aquilo um pouquinho e depois conversei com ela sobre isso. Então sim, as pessoas ansiosas se sentem assim quase o tempo inteiro, especialmente em relacionamentos. Como eu sempre digo aqui no podcast, relacionamentos vão te expor. Eles expõem as suas fragilidades, expõem os seus traumas. Então a gente tem que tomar muito cuidado e lembrar, quando a gente começa a se relacionar com alguém, está apaixonado, encantado, coisas ruins sobre você vão emergir. E são coisas que às vezes você não encara, você ignora. E isso incomoda bastante, tá? Outra coisa que a Gabriela me ensinou muito, que o ansioso ele quer aliviar seu impulso na mesma hora, na exata intensidade em que ele sente. Essa é a merda, tá? Então, o ansioso ele vive no modo espelho. O que é o modo espelho? Ele quer que todo mundo entenda o que ele está sentindo, ele acha que todo mundo tem que sentir como ele, tem que sofrer como ele, tem que resolver as coisas no tempo dele. Então a Gabriela era assim, como todo bom ansioso, né? No bom sentido eu falo, ela... Quando surgiu o impulso, vamos supor que ela tivesse um problema com o Gabriel de manhã. Ele deu um bom dia meio xoxo, deu um beijo na boca dela, deu um beijo na bochecha. Ela falou, porra, por que todos os dias, há 4 anos ele me dá beijo na boca quando acorda? Por que hoje foi a porra do beijo na bochecha? A Gabriela desregulava. E aí no impulso ela queria resolver na hora, só que às vezes eles tinham acordado atrasado, já eram 7h30, tinha que estar no trabalho às 8, café da manhã, dar comida pra cachorro, limpar a jornada do cachorro, os caralho a 4, e a Gabriela, não, vamos resolver, não resolvia, mandava pro WhatsApp. Não foi exatamente assim que aconteceu, tá? Tô dramatizando um pouco, mas eram situações como essas. E ela queria que resolvesse na hora. Ela falou assim, Edu, o Gabriel não me apoia. Eu falei, ele te apoia, só que ele sente diferente de você. Então o ansioso ele é muito espelho, ele quer que aquilo seja na hora, tá? Eu sei disso porque, por exemplo, quando eu comprei minha cobra, o pessoal fala, você fala dela o tempo inteiro. Gente, eu tenho um orgulho de ter cobra, vocês não têm noção. Mas o que acontece? Eu queria que todo mundo gostasse de cobra, só que daí eu fui entender que cobra afeta um ponto no ser humano chamado de fobia. Então a maioria das pessoas tem medo. Então hoje em dia eu já sou mais de boa. Se alguém vem aqui em casa, quer conhecer a serpente? Quer mexer com ela? Eu odeio essa piadinha que vocês pensaram. Mas você quer, enfim, tocá-la, enfim. Tem amigo que chega aqui em casa e põe a cobra no pescoço e faz 50 reels. E 50 stories. E tem gente que chega aqui e não quer chegar nem perto. E tá tudo bem. Porque na minha ansiedade eu quero que a pessoa goste de cobra. Ou que ela escute Nirvana. Ou que ela me acompanhe assistindo 50 vídeos sobre a missão Apollo da NASA. Mas pra pessoa é chato. Então assim, o ansioso ele precisa saber também recuar e falar, opa, isso aqui é o meu momento, é algo que eu estou obcecado agora, no bom sentido, né? Nessas últimas 2 semanas eu assisti mais de 40 vídeos no YouTube sobre a missão Apollo e a missão da Challenger, da Space Shuttle, né, que é o ônibus espacial. Se eu pedir pra uma namorada me acompanhar, ela vai ficar irritada, porque eu só vejo isso. Então, assim, tem o meu momento com os meus videozinhos da NASA e tem o meu momento com a minha namorada em que eu vou fazer alguma coisa ali com ela. Ai, meu Deus, tô cheio das indiretas. E a gente vai assistir um filme juntos, a gente vai cuidar das plantas, a gente vai cuidar da casa, vai ler um livro juntos, enfim. Então, o ansioso entra muito nesse modo espelho, tá? Que achar que o mundo é igual a ele. E aí entra aquela música do Caetano Veloso, que é Sampa, né? Alguma coisa acontece no meu coração. Ele fala, é que Narciso acha feio que não é espelho. E às vezes o ansioso entra no modo narcisistinha assim, puta que pariu, tá? Outra coisa que é um exemplo que eu já dei aqui pra vocês, né? Que quando eu desregulei com uma namorada que era evitativa, isso eu tinha 21 anos, eu era um piá de bosta. E ela foi fazer uma viagem, eu liguei pra ela 72 vezes. E na minha cabeça, ansiosa, justificando a teoria, eu falei, eu só estava preocupado. Você ligou 72 vezes pra mulher, eu só estava preocupado. Não, você estava ansioso. Preocupação, 1, 2 ligações, ok. Quando ela ligar o celular, ela vai receber as notificações. Não precisa ligar 72 vezes. Enfim, coisas da vida.
Tópico 5 que eu separei aqui pra gente é o tópico sobre narrativas negativas, tá? O que é narrativa negativa? É quando você conta uma história ruim pra si mesmo sem ter evidências, tá? É o que a gente chama de inferência. Inferência, deixa eu ver se eu tô falando a coisa certa. Botei o Google aqui. Exatamente. Inferência é o processo cognitivo, né? Cognitivo é de processamento, de razão, pensar. Inferência é o processo cognitivo de deduzir conclusões, informações ou significados implícitos a partir de pistas, dados ou premissas conhecidas. Não é bem, talvez não seria bem essa palavra inferência, não seria uma suposição, uma hipótese. Então, mas assim, inferência é quando você acha tal coisa. Meu namorado não respondeu meu WhatsApp, mas está postando stories. Então, a minha inferência, segundo os dados, não, a inferência cabe sim, segundo os dados que eu tenho aqui, é que ele está me ignorando. É uma inferência. Mas o ansioso vai pensar assim, ele está me ignorando, então ele não me ama mais, está com outra, filha da puta, me abandonou. Calma. Então assim, rola essa narrativa negativa. O ansioso também tem uma desconfiança automática de tudo. Pra ele tá tudo errado, pra ele nada presta, pra ele é perigoso. Então isso é muito complicado, tá? Ele desconfia automaticamente, porque ele sempre cria o pior cenário. Ele faz muitas acusações sem provas, né? Punição sem provas. Então eu vou me afastar, então eu vou ficar em silêncio. Isso não é bom, porque isso te desregula. Então é uma coisa ruim que o ansioso faz, que pode ter controle. Já vou falar sobre isso. Outra coisa, egoísmo na análise dos dados, voltando lá para Gabriela, né, que é essa visão unilateral. Então o ansioso só acredita na própria narrativa e se ofende bastante com quem discorda. Né? E você vai ouvir falas bem comuns dos clientes ansiosos que eu atendo. Você fala assim, porra, mas eu tô aqui falando com meu namorado, o que custa ele me responder? Eu falei, olha, mas ele comentou que estava ocupado, que não podia naquele momento, ele te avisou, olha, são 8 da noite, eu vou dormir, eu tô cansado, amanhã eu te respondo. Pô, mas que custa me responder rápido? Eu falei, porque eu tô com sono, eu preciso dormir, preciso tomar banho, preciso, né? Então assim, o ansioso ele tem esse costume realmente de ficar revoltado e hostil quando o mundo não opera no ritmo dele. E aí entra a impulsividade, tá? Então, pro ansioso tem muito esse pensamento de, porra, por que eu não sou a prioridade? Só que ele quer ser prioridade em tudo o tempo inteiro, em todos os cenários da vida. E aí gera realmente aquela sensação de sufocamento clássica do ansioso, tá? No episódio 64 aqui do podcast, eu falo sobre os emocionados. Então, na minha opinião, a pessoa emocionada não é a pessoa que sente, é a pessoa que está disponível, a pessoa que responde rápido. Porque eu respondo no WhatsApp rápido pra caralho quando eu tô interessado. Eu curto foto no Instagram, eu me dou muito à pessoa. Mas isso não é a minha ansiedade, é uma intensidade. Tá? Eu posso ficar ansioso, se eu fico, eu me regulo, como eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Mas o protocolo, no episódio 64 sobre emocionados, eu falo que a diferença é que o intenso ansioso, ele só é intenso ansioso, ele gosta muito. Já o emocionado começa a ficar agressivo. Ele atende a impulsividades, ele xinga, ele manda tomar no cu, ele fica puto, ele some, ele se vinga, né? E aí eu acho muito triste quando você começa a tornar a relação realmente violenta, tá? Então como é que você resolve isso? Vamos à primeira ferramenta aqui. Naquela live que eu falei do Instagram, que tá lá, que foi a live do dia... Puta madre. Foi do dia 26 de março. Procurem lá, é a última live que eu fiz, foi semana passada, na quinta-feira. Eu falei um pouquinho sobre o protocolo SOS, que é um protocolo que eu ensino no meu curso, que vai ser lançado amanhã. O curso se chama Relacionamento Seguro na Era do Like, né? Das curtidas, porque eu sei que o Instagram fode com a gente, o WhatsApp também. Então, o protocolo SOS é suspender, observar, selecionar. Como assim, Edu? Suspender, ou seja, quando você percebeu que ficou ansiosa com uma situação, tipo a Gabriela lá puta com o Gabriel, por que eu falo assim, Gabriela, antes de reagir, eu ensino muito isso na minha consultoria com meus clientes. Antes de reagir, suspenda a ação. Eu sei que você quer xingar, eu sei que você quer ficar bravo, eu sei que você quer brigar na hora, mas poxa, é de manhã e você pode esperar, o mundo não vai parar, a lua não vai parar de girar, o sol não vai parar de iluminar a terra e aquecer nossos corações, nossas peles, usem protetor solar, se você for ansioso e não conseguir resolver aquilo no dia, né? Então acho que assim, você pode esperar até de noite. O importante é você conseguir se regular e entender o seguinte: bom, nesse momento eu preciso ir pro trabalho, nesse momento eu preciso fazer isso, aquilo, outro. Eu vou deixar pra discutir com meu namorado à noite, quando a gente tiver calmo. Porque se eu quiser brigar na fila do mercado, esperando o Uber, dentro do Uber, quando ele tá indo pro trabalho, tem uma reunião séria, tá atrasado, precisa pegar ônibus, precisa pegar o Uber, precisa pegar o carro, a moto, a bicicleta, foda-se, eu vou estragar o nosso dia.
Então o protocolo SOS é primeiro suspenda a ação de impulsividade. Aí lá no curso eu ensino certinho, na live tem algumas dicas também, tá? Mas o que é suspender? Basicamente assim, cara, ao invés de eu explodir, eu vou pensar um pouquinho. Eu já vou mostrar um método que eu uso para me regular, tá? E aí observar o que é. Ok, qual foi o fato? Então o que aconteceu? Porra, eu tava aqui de boa. E aí a gente teve um desencontro de manhã, ele não me deu beijo na boca, me deu beijo na bochecha, fiquei chateado. Então anota sobre isso, fale sobre isso e pense. Aí à noite você pode retomar e falar com o seu mozão, que daí é selecionar uma ação melhor. Então, meu bem, olha, de manhã não tem que ser não me deu selinho. E aí? Eu não gosto do seu selinho. Eu sinto falta, o que rolou? Ó, percebe como é bem mais calmo falar assim do que, pô, vai tomar no cu, você não me beijou, você não me ama mais, você não me dá carinho. Calma, às vezes o cara só tava distraído, não precisa metralhar o rapaz, a não ser que ele faça isso todo dia, aí é outro problema, tá? Então o que é o protocolo SOS? S suspenda, para, né? Controla o impulso, ok, observa, aí vai pro letra O de otário. Por que veio otário na minha cabeça? Ai, meu Deus. Otário, observa. Não é otário, é ser ótimo, né? Observa e finalmente suspenda a ação. Opa, suspenda, não, desculpa, selecione uma ação melhor, tá? Deixa eu até ver aqui aonde que eu ensino isso no curso, que eu não lembro. Ó, aqui dentro da tela do Hotmart, dentro do curso, vocês vão encontrar aqui, ó. Acho que é no módulo 2, tá aqui. Deixa eu ver se tá dando certinho essa tela aqui. Tá dando certinho. O protocolo SOS tá mais... Tá aqui, ó. Tá no módulo 2, tá? Tudo que abala o seu vínculo afetivo, que é o mapa da desregulação. E se não me engano, tá aqui, ó, na aula 4, aula 5, enfim. É o módulo 2 inteiro. Tem aqui... São acho que 7, 8 aulas, ó. São aulas longas, né? São como se fosse podcast mesmo. Eu falo sobre essa parada aí, tá? Então amanhã o curso vai ser lançado e se você entrar na lista VIP, que tá na descrição desse episódio aqui, você ganha desconto de 20%, tá? O curso, aqui não tem o preço, o curso custa R$ 297, então se você fizer a continha aí, as ideias do 297 menos, acabei no meio pra vocês conseguirem enxergar, 20%, ó, vocês vão pagar 237, tá? E é parcelado, então aproveitem essa promoção. Muito bem, deixa eu voltar aqui para o meu roteiro. Prontinho, então vocês podem usar lá, tá? No curso tem toda essa ideia. Mas qual que é a parada? O que eu faço? Qual que é o meu protocolo SOS, tá? Vocês estão vendo isso aqui, ó? Isso daqui, meus amores... É que eu só tô com 2 monitores, hoje tá foda de mostrar as coisas. Mas isso aqui são cadernos, são diários que eu uso, tá? Então, o que aparece aqui? Se eu pegar um caderno desses, eu gosto de anotar. Então, o que eu faço? SOS. Então, eu vou suspender, observar e selecionar. Aí, quando eu suspendo, eu pego um caderno desses. Por exemplo, aqui, ó, tá escrito efeito colateral. Estão vendo? Porque aconteceu alguma coisa nesse dia. Esse caderno aqui é de 2023. Aí, eu anoto certinho tudo que rolou. Estão conseguindo ver aí? Então eu coloco aqui, no dia tal eu briguei com a minha namorada, eu fiz isso, fiz aquilo tal, e eu anoto isso tudo, porque quando você coloca no papel, as coisas ficam muito mais claras, você acessa áreas do seu cérebro que são realmente mais eficientes, então ter o hábito de escrever é muito bom. E é por isso que eu vou falar do patrocinador de hoje, que é a DR, que é Desenhe e Rabisque. Olha que legal, eles me mandaram aqui de brinde um caderno com o meu nome. Estão vendo ali, ó, escrito Baggio. Então eles personalizam o caderno. E por que eu gosto de usar Moleskine, tá? Que é esse tipo de caderno aqui. Eu gosto porque não tem pauta. E pra mim, pelo menos pra mim, vocês podem ver aqui, eu tenho 22 cadernos desses. Alguns eu jogo fora que eu fico com vergonha do meu passado, mas eu geralmente guardo. Então eu gosto de parar e eu escrevo exatamente o que está acontecendo. E eu respondo 2 perguntas, tá? Quais são as perguntas? 1. O que eu estou sentindo nesse momento? E 2. O que o meu corpo está sentindo? Porque a ansiedade ela vai afetar o seu corpo, tá? Então eu pego um caderno desse, um Moleskine como esses, e anoto certinho. E cara, às vezes eu encho 5, 6 páginas disso aqui, tá? E aí eu vou escrevendo, pô, aconteceu isso, eu acordei de manhã. Eu, se fosse a Gabriela, eu ia anotar no meu caderninho aqui.
Poxa, eu tô me sentindo assim assado, não tô me sentindo confortável, o Gabriel não me beijou na boca, eu preciso desse carinho de manhã, eu preciso desse cuidado, para mim isso é importante. Então dessa forma eu consigo realmente, a Gabriela foi capaz de colocar no papel, e aí quando você coloca no papel e escreve, você consegue tirar da cabeça e colocar numa nova dimensão. E o simples fato de você desabafar no papel já dá uma sensação de terapia, já dá uma sensação de desabafo. Ela anotou e o dia inteiro, ao invés do impulso, ao invés de meter a boca no Gabriel e quebrar toda a relação, estragar o dia dos dois, ela vai colocando no papel e coloca. Ou seja, ela dá vazão àquela ansiedade. Quando chega a noite, ela pode até colocar a listinha, conversar com o Gabriel e abrir o caderninho e ler com ele isso tudo. E olha só, se vocês quiserem esse caderno aqui e tantos outros, mas esse aqui eu achei bem bonito porque ele é azul, vocês podem usar o cupom EDU15. E para achar isso aqui na loja é muito simples. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Dentro do site da Desenhe, que é o Desenhe Rabisque, tá aqui, quer ver? Você vem aqui em produtos, linha essencial. Opa, errei. Qual que era mesmo? Clássicos, não, é uma linha super bonitinha. Aqui, ó. É a capa recorte. Vocês estão conseguindo ver bem aí? Então, o que tem na capa recorte? Aqui, ó. É esse caderno aqui. Então, esse caderno azulzinho aqui. O que eu acho legal? Com o meu cupom, né, ele custa R$84. Olha do calculador de volta. 84 menos 15, já tem um descontinho, tá? Então, aproveitem o meu cupom, porque esses produtos aqui valem muito a pena. E eu gosto desse ritual. Tá bom? E, gente, eu esqueci de falar, o cupom também está na descrição desse episódio, tá junto com o link para ir pro site da Desenhe Rabisque. Muito bem. Outro ponto clássico dos ansiosos que é a maximização dos problemas, tá? Então, o que era só um desencontro vira realmente uma briga colossal que pode levar a um término doloroso e uma vitimização extrema. O ansioso, como eu falei, ele é um espelho, então o problema dele geralmente é maior que o problema do outro. Então, ele sempre pensa assim, cara, eu tô certa, ele tá errado, ele vem com essa afirmação completa, ele nem se questiona, será que realmente é isso? Não. O Gabriel acordou de manhã e não me deu beijo na boca, então ele já não me ama mais, ele perdeu tesão em mim, tô feia, tô gorda, tô chata, eu tava com mau hálito, apesar que todo mundo acorda de mau hálito, mas esse dia ele esqueceu, então ele tá bravo comigo, ele vai terminar comigo, então o ansioso, ele é dramático, né? Ele traz realmente aí uma coisa que era só um desencontro, o Gabriel não percebeu. E, por exemplo, eu vou ser honesto, tá? Eu, Eduardo Baggio da Silva Sauro, eu adoro dar beijo na bochecha. E adoro receber também. Eu acho até mais íntimo. Aquele beijão apaixonado na bochecha. Nossa, isso é muito bom. Segurando o cabelo, assim. Então, ai. Então, assim, às vezes foi só um desencontro e a Gabriela podia gerar um cenário catastrófico em cima disso. E aí o Gabriel ia perceber, ela ia brigar com ele na hora e ele ia ficar ressentido. E os dois iam ficar, 2 semanas sem se falar por causa disso. Entendeu? Então é muito complicado. Então, nesse caso, para o ansioso desregulado, o parceiro ou a parceira serão os vilões, né? E é uma forma de autoproteção, dado que a ansiedade dói profundamente, tá? Então, o ansioso, por meio do impulso, ele consegue simplesmente ele alivia na hora aquela dor física que ele está sentindo. Aí você vai falar assim, então, Edu, ser impulsivo não é uma boa porque alivia a sensação física, mas cria outro problema. E isso que eu quero que vocês levem nesse episódio aqui hoje, do meu curso, dos meus conteúdos, que eu falo muito sobre ansiedade. Quando você é impulsivo, você se resolve. A ansiedade baixa, zera na hora. Mas ela vai voltar no próximo problema e não quer dizer que você resolveu o problema. Você resolveu a sua impulsividade, a sua ansiedade. Você resolveu, você regulou o seu estado emocional. E não o que deveria ter sido resolvido, que é o problema em si. E não adianta, gente, eu sempre falo isso, vou sempre falar, a raiva afasta. E o impulso do ansioso geralmente vem na forma de raiva. E na raiva você destrói o seu relacionamento, tá? Então tome cuidado com isso. Outra coisa clássica que eu aprendi com uma ex-sogra, pausa pra aguinha, que o ansioso tem uma grande dificuldade de lidar com críticas e ofensas, tá? Então uma ex-sogra uma vez falou assim pra mim, Edu, porque eu brigava muito com a filha dela. A filha dela era bem evitativa. Foi a namorada evitativa que eu tive. Amei ela de paixão, mas a gente era muito incompatível. Eu tinha 23 anos, mais ou menos.
Foi pra ela que eu liguei 72 vezes. E a mãe dela uma vez veio falar comigo e falou assim: Edu, teve esse episódio, inclusive, da ligação, ela veio conversar comigo e falou assim. E eu fiquei extremamente ofendido. Como assim? Ela deveria ter me atendido. Que bosta, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela falou assim: Edu, você é muito melindroso, cara. Tô te falando, 72 ligações passa do aceitável. Você não precisa de tudo isso. Eu falei: o que é melindroso? É a pessoa que se ofende fácil. Eu fiquei, puta, eu tava melindroso mesmo, e eu era. Então o ansioso tem esse probleminha, né? A gente temos esse probleminha, a gente temos, tá certo, tá? Porque a gente é coletivo. Então a gente temos esse problema, então tome muito cuidado, tá? Tome bastante cuidado. Outra coisa clássica que é o superdimensionamento de problemas, né? Então hiperfoco nos problemas. Se é algo ruim, o ansioso ele vai abandonar tudo e vai metralhar. O que é muito triste em nós ansiosos é quando a gente tem esse problema, o mundo para. Você não consegue fazer mais nada. Nossa, é tão desconfortável, gente. E tem tratamento, tá? Já vou falar disso, segura aí. Então, qualquer instabilidade na relação se torna um problema crônico, o que rouba a qualidade de vida dos ansiosos e afeta quem convive com o ansioso também. Então, a incerteza sobre o que está acontecendo na relação dispara realmente a ansiedade. E outra coisa que acontece muito, né? Os apps, os aplicativos entregam muita incerteza. Tinder, Bumble, Happn, Instagram, TikTok, Facebook, às vezes até o LinkedIn tira o cara do sério. Então o que mais mata o ansioso é justamente a incerteza, né? Seja no começo da relação, que é mais comum, que você não sabe com quem está lidando, você não conhece a pessoa, teve 1, 2 encontros no máximo, né? Você está ali apaixonado, encantado, ele é gostoso, ela é gostosa, mas... ok, quem é essa pessoa de fato? É importante conhecer, né? Ou mesmo quando a relação já engatou. Então o ansioso, ele vai sempre criar esse cenário negativo de puta, o que tá acontecendo? E aí ele começa realmente a desregular, e nessa desregulação ele constrói em cima da incerteza. E o ansioso, ele é tão bem sucedido nessa incerteza que ele vai sempre construir o cenário pior, porque ele precisa, porque quando ele consegue trabalhar com a incerteza, ele consegue construir, ele acaba construindo culpa, e a culpa leva a uma sensação de controle. Então se eu perceber por que o Gabriel se afastou de mim, eu posso controlar, ele nunca mais vai deixar de me dar selinho de manhã cedo. Então, e também ele pensa, cara, se eu der bronco o suficiente, se eu amedrontar o Gabriel o suficiente, ele nunca mais vai deixar de fazer isso. Aí eu consigo o controle. E o ansioso gosta de ter o controle da situação. Só que nesse controle ele massacra o outro. Então tome muito cuidado com isso, tá? Muito bem. E depois aqui na investigação, julgamentos e rótulos. Então o ansioso quer decifrar o rótulo e rotular o outro a todo custo para resolver a própria dor de forma simplista, com alguma sentença definitiva. Então assim, quando os ansiosos chegam até a minha consultoria, seja o casal, às vezes os dois são ansiosos, tá? Nossa, aí é muito louco. Ou é só a pessoa que é ansiosa e fala assim, Du, eu tô no casamento, e geralmente qual é o discurso que o ansioso me traz? Tô casado, namorando, tô ficando com um narcisista. Clássico, ou com uma narcisista. É sempre narcisista. Ah, tá me manipulando. Na verdade, a pessoa nem é narcisista. É só o ansioso que tá desregulado. Ah, ele é machista. Ah, ele deve ter TDAH. Ele é infiel. Homem não presta. Ele acabou comigo. Tá fudendo com a minha vida. Não se importa comigo. Então vem sempre um discurso muito negativo. Né? Ah, ninguém vai me amar, né? Perdi a pessoa da minha vida. Então o ansioso ele traz uma tragicidade, né? Isso piora muito, que é principalmente o que eu atendo na minha consultoria, que é o pós-término. Então acabou o relacionamento, o ansioso vai sofrer independente se foi ele que terminou ou se ele levou fora. Eu sei porque acontece comigo. Então pós-término o ansioso ele vai stalkear, e vai stalkear bastante, né? Que é entrar no Instagram da pessoa, ficar vendo stories e tal. Vai ter uma busca por justiça, né? Isso eu escuto muito dos ansiosos. Edu, eu estou aqui com você porque eu quero fazer o meu ex sofrer o que eu tô sofrendo, ou a minha ex. Eu falo, vamos pensar melhor? Eu sempre apelo para a religião. O que Cristo faria no seu lugar? Ele ia meter porrada, ele ia ligar 72 vezes, Cristo ia brigar com a Crista, com a Jesus, com a namorada dele, e quebrar o pau de manhã e ferrar com o dia dos dois? Não, Jesus ia pensar assim, bom, o que será que aconteceu? Jesus não era ansioso, tá? Jesus é do vínculo seguro, amém. Então, o ansioso quer essa busca por justiça.
e de forma geralmente agressiva. Então o ansioso ele aprende que se não tiver os vales e picos, né, o pico de adrenalina com os vales de tensão, se não tiver briga, porque não existe amor. Então o ansioso precisa da briga para se sentir amado, para se sentir validado, para sentir que aquela relação existe, que ele existe dentro dessa relação. O que é muito triste, porque não precisa ser assim. O amor, até tá conversando com uma cliente semana passada, em que ela falou assim, mas Edu, quando não tem briga, cai o tédio, dá a impressão que não tem amor. Gente, amor não é intensidade agressiva e briga. Briga é discordância. Amor, o que é? Eu já tive 5 relacionamentos saudáveis. Amor é dar atenção no WhatsApp com carinho, mandar música, mandar filme, dar flores, conversar, criticar com atenção. Olha, ontem eu confesso que eu me senti um pouquinho triste porque você acordou e não me deu um selinho. Eu gosto do seu selinho, mas também tudo bem se eventualmente você esquecer, porque às vezes a gente esquece, mas eu gosto bastante, tá? Pode dar sempre que você quiser. Pronto, é muito melhor conversar dessa forma ao invés de vingança e querer metralhar o outro. Então é tudo uma questão de ajuste de postura para vocês conseguirem organizar isso, tá? E também o ansioso geralmente tem um desejo enorme pós-término, principalmente, de dar uma lição no ex e ensinar a ex-parceira, por exemplo, vou mandar um textão pra ela ver como ela é uma narcisista, uma filha da puta que acabou com a minha vida. Isso nunca dá certo, tá? Esse tipo de discurso. Então o pensamento final aqui pra gente começar a fechar esse episódio o pior disso tudo as narrativas e impulsos são tão poderosos que o ansioso nem se dá conta. Então fica aqui um convite claro, tá? Primeiro, vocês podem sim aprender com o meu podcast, com os meus conteúdos, com o meu curso que vai ser lançado amanhã, tá? E tem uma aula específica no meu curso, não vou mostrar aqui pra vocês porque até mudar as telas tudo vai ser um saco. Mas no módulo 4, no módulo 3, a aula 11, que é quando procurar ajuda profissional, e eu falo também sobre farmacologia, tá? O que é a farmacologia? Está no módulo 4, aula 7 do meu curso. O que é farmacologia? Eu sempre falo isso para meus amigos, para meus clientes, para todo mundo que eu conheço que tem ansiedade. Não sejam heróis, não queiram ser heróis e heroína. A ansiedade ela tem um limite, tá? Ela tem um limite. Então chega um momento quando você percebe que você está perdendo qualidade de vida, que você não consegue se regular, né? Você fez meu curso e percebeu, caralho, eu não estou conseguindo encontrar um ponto de equilíbrio para minha saúde mental. Aí o que eu recomendo? Você buscar um neurologista ou um psiquiatra para diagnosticar, porque assim, gente, lá no meu curso eu mostro todos os slides do cérebro, dos neurônios e tal, mas é basicamente o seguinte, o ansioso tem realmente uma limitação de controle da ansiedade, do cortisol, que é o hormônio do estresse, da adrenalina e da serotonina. Então ele fica muito excitado, ele fica muito intenso, muito ativado. Só que algumas pessoas nascem com a ansiedade desregulada. Não foi a sua infância que foi ruim, né? Não te faltou amor, não é porque o mundo é injusto. Você é assim como pessoas nascem morenas, pessoas nascem ruivas, pessoas como eu tenho 1,88 m de altura, eu vou morrer com 1,88 m, talvez com 1,86 m, que eu vou perdendo, a gente perde a estatura enquanto envelhece, né? Então, é assim. Eu nasci alto e vou morrer alto. Então, a mesma coisa acontece no nosso cérebro. Então, pessoas são muito, muito tímidas, ou pessoas que são autistas, ou pessoas que têm TDAH, você nasceu com isso. Tá? Não tem como reverter. E às vezes o medicamento entra. E deixa eu te falar uma coisa, presta atenção aqui no tio Edu. Quando um ansioso encontra o medicamento certo, que são os inibidores de serotonina ou antidepressivos, cara, ele acerta o medicamento, a vida dele muda para muito melhor. Então, a intervenção medicamentosa também é boa. Então, aqui eu quero deixar esse abraço virtual com você. Tá sofrendo de ansiedade? Terapia ou procura minha consultoria, leituras, tem meu curso, tem livros sobre ansiedade, leia sobre, mas você já tentou de tudo, 1 ano, 2 anos, 10 anos. No meu caso, eu levei 25 anos para entender que eu era ansioso. O medicamento também ajuda, tá? É um recurso, é uma ferramenta, não tenho vergonha de usar, tá? E para fechar esse episódio, eu queria agradecer a vocês pelo apoio com o meu curso. Eu queria agradecer algumas pessoas em específico aqui, tá? Porque o curso vai ser lançado amanhã. E eu quero deixar aqui... Já acabou o episódio, eu sei que muita gente vai embora a partir de agora, tudo bem? Beijo.
até semana que vem, mas para quem ficou, eu quero agradecer ao Gabriel e a Gabriela, esses 2 clientes que me propiciaram esse relato aqui. Eu exagerei bastante coisa, a ideia do selinho não aconteceu, foram outras coisas, mas não quis entrar também tanto no específico da vida deles. Mas Gabriel e Gabriela, amo vocês, obrigado pelo carinho, a gente vai se ver novamente muito em breve, né? A gente já tem consultoria agendada. Quero agradecer também a Lili, que é uma cliente minha maravilhosa, que cedeu o depoimento sobre a minha consultoria, sobre o consumo dela do meu conteúdo. E obrigado, Lili, você é uma guerreira, né? Aprendo muito contigo, ela é minha cliente há um ano e 4 meses mais ou menos. Também agradeço a minha amiga de São Paulo, a Aline, né? Já veio aqui pra Curitiba, a gente foi dar uns rolê muito massa aqui pela cidade, foi bem legal. Te amo, amiga, você mora no meu peito. Agradeço também a Renata Mil, ela sabe quem ela é. Então, obrigado por todo o carinho, por todo o incentivo nessa semana de lançamento. E por fim, quero agradecer a uma pessoa muito, muito especial, que é o Lud, meu grande amigo Lud. O Lud é um especialista em marketing digital, eu trabalhei com ele numa agência em 2017, 2018, a gente atendia clientes de marketing digital. E o Lud é um gênio. Ele é um grande especialista em marketing digital e foi ele quem revisou o curso inteiro, foi ele quem revisou tudo o que eu tava fazendo, as aulas, tudo. Lud, obrigado, cara, te amo de paixão, você é um grande amigo. Tô te devendo uma, tá? Agora eu falo aqui publicamente. E é isso, meu povo. Amanhã o curso tá no ar, semana que vem a gente conversa mais. Beijos, amo vocês.